O texto altera a Lei Municipal 719 de 2002. Pela lei atual, o prefeito recebe 350 unidades de referência municipal por dia de viagem dentro do Rio Grande do Sul, 450 URMs para outros estados e 700 URMs para o exterior. A proposta reduz esses valores para 145, 185 e 330 URMs, respectivamente, e determina que sejam aplicados também ao vice. Os secretários devem receber 145 URMs para viagens no Rio Grande do Sul, 185 para outros estados e 330 para fora do Brasil. O texto inclui nessa faixa o procurador-geral do município. Diretores e outros servidores, tanto efetivos como em cargo de comissão, vão receber entre 130 e 275 URMs. O valor atual da URM é de R$ 2,73. As diárias seguem sujeitas ao regime de prestação de contas, com a apresentação do relatório das atividades desenvolvidas e cópia do certificado de participação em se tratando de curso ou congresso. Sérgio Ranisch votou contra a proposta, pois acredita que há outras coisas nas quais se poderiam economizar. Professor Surcó disse que os cofres públicos agradecem. Escolas devem receber cerca de R$ 90 mil para alimentação, conforme projeto aprovado na semana passada. As verbas são provenientes da União. O objetivo é suprir no mínimo 15% das necessidades nutricionais diárias dos alunos. O Programa Nacional da Alimentação Escolar é responsável pela alimentação dos estudantes das escolas de educação infantil e ensino fundamental da rede pública. Em situações especiais, beneficia também alunos de entidades filantrópicas. As instituições beneficiadas são Escola Especial de Novo Hamburgo, Colégio Marista São Marcelino Champanhar, Escola de Educação Infantil da Paz e Escola de Educação Infantil Ideal. Uma moção aprovada na última semana pede julgamento de ação direta de inconstitucionalidade sobre financiamento eleitoral. O texto de Fulfo Azevedo, Luiz Fernando Farias e Nasson Luciano quer que o Superior Tribunal Federal proíba o financiamento privado de campanhas. A ADI trata do pedido formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que questiona dispositivos da atual legislação. Os vereadores destacam que o tema do financiamento de campanha ganha importância com a proximidade de uma nova eleição e também com a instabilidade política que impera no país em virtude das denúncias de corrupção. O texto vai ser enviado ao presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, ao ministro Gilmar Mendes e ao relator da ADI, ministro Luiz Fux. O Parlamento Metropolitano definiu sua mesa diretora para 2015 em reunião realizada na Câmara de Porto Alegre. O vice-presidente Luiz Fernando Farias representou o legislativo hamburguense no encontro. A atividade reuniu parlamentares de 21 dos 34 municípios que integram um novo fórum de debates. Neste ano, a condução dos trabalhos vai ser feita por Mauro Pinheiro, presidente do Legislativo da capital. As cidades foram divididas em 6 polos regionais e cada um indicou um vice-presidente. Novo Hamburgo integra o Vale do Sapateiro. O Parlamento Metropolitano é uma iniciativa da Câmara de Vereadores de Porto Alegre no sentido de congregar e agregar todas as câmaras de vereadores da região metropolitana, um total de 34 municípios, para resolver, para estudar, para trabalhar assuntos de interesse comuns a toda a região, como o caso da saúde, o caso da segurança pública. Nós colocamos à disposição a estrutura da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, que é uma das câmaras que tem a melhor estrutura de toda a região metropolitana. Colocamos à disposição a Escola do Legislativo, que é uma iniciativa da nossa Câmara de Vereadores, que está sendo implementada para que toda a região metropolitana possa fazer uso desta Escola do Legislativo, e também colocamos na pauta o assunto da segurança pública como um tema principal a ser discutido pelo Parlamento Metropolitano. Conheça a composição dos polos legislativos regionais. A região carbonífera é composta pelos municípios de Arroio dos Ratos, Charqueadas, Eldorado do Sul, Guaíba, São Jerônimo e Triunfo. O Vale do Caí conta com Capela de Santana, Montenegro,
Portão e São Sebastião do Caí. Santo Antônio da Patrulha, Glorinha, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada e Viamão integram o Vale do Gravataí. O Vale do Paranhana é composto por Igrejinha, Parobé, Rolante e Taquara. Esteio, Nova Santa Rita, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Canoas estão no Vale do Rio dos Sinos. Já Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, Nova Hartz, Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti e Araricá integram o Vale do Sapateiro. A próxima reunião de trabalho está agendada para o dia 10, também em Porto Alegre. E a instalação oficial do Parlamento Metropolitano foi marcada para 24 de abril. A seguir, vereadores questionam licitação do Parcão. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras, às 11 horas da manhã e às quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Não é necessária requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha, previna-se. Os integrantes da Frente Parlamentar em Defesa do Parcão levaram ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público um documento apontando problemas no edital de licitação para a contratação de obras no Parque Henrique Luiz Hessler, o Parcão. A comissão é presidida por Patrícia Beck. Os vereadores pedem a revogação da Licitação Pública Nacional 001 de 2015, argumentando que ele vai de encontro à legislação que institui normas para licitações e contratos da administração pública. Entre os problemas do edital estão especificações de marcas a serem usadas nas obras e a falta de previsão de cercamento e hidrantes que constam do plano de manejo do parque. De acordo com os parlamentares, o órgão deve se manifestar sobre o assunto ainda nesta semana. Os integrantes da Comissão de Educação da Câmara, formada por Roger Correia, professores Surcó e Antônio Lucas, reuniram-se com representantes da Prefeitura e dos professores para esclarecer alguns pontos da campanha salarial de 2015. Entre os tópicos abordados estão a aposentadoria de quem atua nos espaços pedagógicos como Centro de Preparação e Iniciação à Ciência da Informática e a reclassificação dos professores admitidos em 2010, quando não havia um plano de carreira vigente. Estavam presentes o procurador do município, Marcelo Ribeiro da Silva, o secretário especial de governo, Gilmar Valadares, e o diretor de Gestão e Desenvolvimento Humano, Anésio Bom, além da presidente do Sindiprof-NH, Andresa Formento. Silva explicou que a reclassificação dos professores admitidos em 2010 foi apontada pelo Tribunal de Contas do Estado como inconstitucional. Segundo ele, o município busca uma solução para o caso com a elaboração de um novo projeto de lei. Estudantes reivindicaram o passe livre e pediram que seja rejeitada a redução da maioridade penal em ato realizado no plenário da Câmara no dia 27 de março. Os jovens foram recebidos pelo secretário da mesa diretora, Roger Correia, e pelo integrante da Comissão de Educação da Casa, professor Surcó. O presidente da União dos Estudantes de Novo Hamburgo, Matheus Macia, disse que várias cidades já conquistaram o passe livre, enquanto os jovens hamburguenses ainda sofrem com uma tarifa abusiva. Ele leu uma carta destinada ao prefeito Luiz Laurmann, na qual destacou que os jovens precisam ter livre acesso às atividades culturais. A diretora da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, Fabíola Loguércio, destacou a luta pelo passe livre, pela reforma na educação e pela não redução da maioridade penal.
Já o presidente do Conselho da Juventude, João Chimu, ponderou que os presídios não recuperam ninguém e, por isso, a redução da maioridade penal não vai resolver o problema da violência. Issur lembrou que 20 anos atrás participou de uma ação semelhante, reivindicando na Câmara o passe livre, e que em 2013 o vereador Raul Cássio apresentou o projeto de lei determinando a gratuidade no transporte municipal para os estudantes. Roger destacou a importância de se ter uma pauta concreta. Ele reiterou que o sistema penal atual não cumpre o seu papel. A presidente do Movimento Ecológico SOS Rio dos Sinos, Dione Dias de Moraes, afirmou que o Rio dos Sinos está entre os mais poluídos do Brasil. Ela participou da sessão plenária da última segunda para falar sobre o Dia Mundial da Água. O convite foi de Inspetor Luz. Dione explicou que fala sobre este tema na Câmara há 10 anos e que ainda não tem boas notícias. Ela exibiu um vídeo com imagens do rio e contou que o movimento foi criado por cidadãos preocupados com a qualidade da água. Fizemos mutirões de limpeza, 18 mutirões de limpeza. 15 foram feitos só no Arroio Pampa. E em cada um desses mutirões de limpeza, nada menos do que 30 toneladas de lixo foram tiradas. De acordo com a Resolução 357, o Rio dos Sinos é considerado de classe 4, que significa que só pode ser usado para navegação e harmonia paisagística. Então, assim, de novo, nós não temos nada para comemorar. O grupo já lançou campanhas de conscientização, uma cartilha e um plano estratégico de recuperação dos recursos hídricos apresentado em vários municípios da região. Também são feitas palestras, oficinas e o projeto Natal Ecológico. Serjão afirmou que os integrantes do Comitê Sinos estão fazendo um grande estudo acerca da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. Dione explicou que o SOS Rio dos Sinos é suplente no comitê. O presidente do DCE da Fevale, Lucas de Lima, falou sobre a recepção dos calouros na universidade. O convite foi de Roger Correia. Lima explicou que os estudantes foram recebidos com debates e shows musicais. Segundo ele, a iniciativa contou com o apoio de diversas empresas e o trote teve um caráter cultural e não violento. O estudante também falou sobre a participação dos alunos da Fevale na Bienal dos Estudantes da Uni. 2 trabalhos foram selecionados para o evento, um na área da moda e outro da música. A seguir, veja as indicações e os pedidos de providências dos vereadores. Faça da tua vida um reflexo da sociedade que desejas. Mahatma Gandhi. Ajude a transformar o mundo. Participe da vida política de sua cidade. Vote com responsabilidade. Acompanhe o trabalho dos legisladores. Dê as suas sugestões. Faça as suas críticas. Através do site câmaranh.rs.gov.br. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras, às 11 horas da manhã e às quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Não é necessária requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha, previna-se. O presidente enfermeiro Vilmar e o vice Luiz Fernando Farias pedem reparos com urgência na Rua Tamoio, na Vila Redentora. Para falar sobre essas e outras solicitações de melhorias, nós vamos conversar com a repórter Samanta Lopes. Oi, Samanta, tudo bem? Olá, Daniele, tudo bom? Quais foram os pedidos encaminhados ao Executivo? Na semana passada, 85 indicações e pedidos de providências fizeram parte do expediente. Os vereadores enfermeiro Vilmar e Luiz Fernando Farias, respectivamente, presidente e vice-presidente do Legislativo, pedem ao Executivo que providencie reparos, com urgência, no buraco da Rua Tamoio, na Vila Redentora. Roger Correia solicita a realização de estudo para resolver problema de alagamento na Avenida Pedro Adams Filho, no centro. Cristiano Kohler aponta que é preciso realizar a operação tapa-buracos na Rua Pau Brasil, no bairro Ideal.
Patrícia Beck fez diversas solicitações de melhorias para o bairro Canudos, entre elas Operação Tapa Buracos, na Avenida Daltro Filho e na Rua Colúmbia, recolhimento de entulhos e limpeza de terreno baldio na Rua Quirinal, esquina com a Rua Campo Bom, e poda de árvores em frente à Escola Machado de Assis. Inspetor Luz solicita asfaltamento da Rua Paissandu, no bairro Vila Rosa. Capina e limpeza junto ao meio-fio da Rua Aurora, bairro Ouro Branco, e melhorias na rede de iluminação pública das ruas Herculano e Galileu, no Canudos. Já seu colega de partido, Raul Kassel, pede poda no canteiro central da Avenida Nicolau Becker, no trecho entre a Avenida Nações Unidas e a Rua Silveira Martins. Da mesma bancada, Sérgio Ranich sugere recolhimento de galhos na Rua São João, no Guarani. Limpeza de boca de lobo na Rua Iguaçu, no Liberdade, e revitalização e limpeza da Praça 20 de Setembro. Adição de 7 novos bancos e reforma dos já existentes. Professor Surcó reitera pedido de conserto do refletor na Academia ao Ar Livre da Praça do Foguete e faz novas solicitações como colocação de britas em toda a extensão da Rua Recanto, no bairro Canudos, e estudo de viabilidade para implantação de semáforo ou rotatória no cruzamento das ruas Coronel Frederico Link e Caçador, no Ideal. Jorge Tacho busca melhorias para o bairro Santo Afonso, entre elas revisão da iluminação pública e substituição das lâmpadas queimadas na Praça da Rua México, construção de barreira de contenção física no esgoto a céu aberto em toda a extensão da Rua Eldorado e desentupimento e limpeza dos canos de esgoto nas ruas Lima e Managuá. Por fim, Gerson Petef sugere troca de lâmpada na Rua Castro Alves, no Rio Branco, e na Rua Guarani, no bairro Primavera. Estas foram as indicações e pedidos de providências da última semana. Obrigada, Samanta. Até o próximo programa. Obrigada, Daniele. Veja agora os projetos que começaram a tramitar na Câmara. Projeto de Lei 25 de 2015 proíbe o abastecimento do tanque de gasolina até a sua capacidade máxima. Autor Raul Kassel. Projeto de Lei 26 de 2015 altera dispositivos que menciona na Lei Municipal 2664 de 2013, que dispõe sobre normas para concessão de auxílios e subvenções e dá outras providências. Autor Executivo. Projeto de Lei 27 de 2015 reconhece de utilidade pública a Associação de Apoio e Incentivo Esportivo, Cultural e Social das Agremiações de Novo Hamburgo. Autor Cristiano Koller. Para saber mais informações sobre os projetos que estão tramitando na Casa, acesse sapl.câmaranh.rs.gov.br. Veja agora as atividades que acontecem nesta semana no Legislativo. Na próxima sessão, dia 6 de abril, Helenise Juchen, responsável pela Coordenadoria Regional de Educação de São Leopoldo, usará a tribuna para falar sobre suas estratégias de atuação. O convite foi feito pelo vereador Sérgio Ranich. Na sessão do dia 8 de abril, por iniciativa do vereador Raul Kassel, Adalberto Alexandre Snell será homenageado pelos 65 anos de trabalho prestados por ele à área da advocacia. Também ocorrerá a homenagem aos 31 anos de fundação da empresa Ocean Express. A autoria do pedido é do vereador Fufa Azevedo. Acompanhe as notícias do Legislativo no portal.câmaranh.rs.gov.br ou nos demais canais de comunicação da Casa. O Câmara Notícias se encerra aqui. Obrigada pela sua audiência. Até mais.